Conversado com gente, ele mudou de empresário. O Paulo Pitombeiro é empresário dele hoje, não era. Gente que está perto dele garante que ele se concentrou. A última lesão dele foi no pé, mas foi um pisão que ele teve a fratura. Então, gente que garante que ele está muito focado, muito interessado, muito sedento de voltar a jogar o que ele sabe jogar. Bom, eu acredito, eu não tenho razão para duvidar. O pé atrás que eu tenho, então eu faria um negócio. O pé atrás que eu tenho são os últimos 2 anos. Agora, vamos colocar o caso Luan do lado, dizendo, eu acredito. Vamos fazer um parêntese. Quando o Pato voltou para o Brasil, o Pato sentou com o Filipão, porque o Palmeiras tinha interesse em contratar, e falou, eu quero ficar, eu vou voltar, eu sei que eu perdi tempo, eu sei que eu desperdicei minha carreira, eu sei que eu tenho chance, eu sei que eu posso jogar, eu sei que eu quero jogar a Copa do Mundo em 2022 e eu vou aproveitar todas as oportunidades para jogar muito bem. E isso foi em abril. E o Pato vai ser titular hoje contra o Internacional? Não. Jogo mais importante de São Paulo nesse final de temporada? Não. Não vai. Não. Então, uma coisa é você querer, é você centrar. Outra coisa é você conseguir voltar ao nível que você já teve. Sim. O Luan está se impondo esse desafio. É o primeiro passo para voltar a jogar bem. Pois é. E segue a expectativa, Leandro. João, eu contrataria pelo que ele fez em 17 e 16. Contrataria sem dúvida nenhuma. Agora, é um jogador que precisa ser recuperado. Sim. E o Renato não conseguiu. Não. Fiz um jogo Universidade e Grêmio, o Renato quase entrou em campo e arrancou a cabeça do lá em Santiago, né? Andando em campo. A Universidade ganhou do Grêmio. Acima de tudo isso que PVC, Zinho, Edmundo, que foram grandes jogadores, falaram, se o cara... Porque aí depende dele, né? O Corinthians está contratando, vai tentar recuperar, o Thiago vai fazer o trabalho, o Corinthians tem uma baita estrutura, agora depende do Luan. A noite de São Paulo é maravilhosa. O cara que mora em São Paulo, se não tomar cuidado, é maravilhosa. Excelentes restaurantes, ótimas baladas, bebida à vontade, né? Muitas tentações. Né? Muitas tentações. Então o cara tem que ter... E outra, é jovem, né? 27 anos. A gente foi mais jovem, a gente sabe, quando a gente é jovem, a gente tem aquela, né, aquela vontade de tal. O que me preocupa só é que todos os nomes que o Corinthians fala são jogadores que não resolveram nessa temporada para os respectivos clubes, né? Por exemplo, o Luan não resolveu para o Grêmio. Não. É a maior contratação que está sendo anunciada aí. Certo. Thiago Neves, que não vem mais. Porra, tá caindo com o Cruzeiro. Não vai nem sair na foto, né, da queda, se o Cruzeiro cair. Tá Cirino, banco do Atlético Paranaense. Camacho e Pedro Henrique, banco. Isso é que me preocupa, porque eu sou o primeiro a bater nessa tecla. O Corinthians vai fazer um time para ser melhor de 2019 e eu não vou ficar nem gastando saliva. Tem o Tyson aqui também, quer saber? Tá, o melhor jogador na Liga da Ucrânia, que é o que? A 20ª liga no não é uma liga planeta. de ponta. Então, é isso que eu estou dizendo. É o que o Corinthians deseja para ele, para brigar na próxima temporada. Esse ponto é muito, muito do que nós fazemos também. Se você pensar o seguinte, quem é mais jogador para contratar hoje? É o Luan ou o Bruno Guimarães? Não, são posições diferentes. Eu vou responder. Claro que é o Bruno Guimarães, mas aí tem 30 milhões de euros a serem investidos. Pagar o salário, embora engane a gente que existe um teto, né? Que a gente sabe que não existe, porque é maquiado com luvas, é maquiado com um empréstimo, com uma série de coisas. Eles conseguem, mas pagar o salário é mais fácil do que pagar. Não, claro. Comprar só eu tô falando isso porque o Bruno Guimarães hoje não tem nenhuma chance de jogar no Corinthians. Por quê? Teria. Não. Pela Bruno Guimarães especificamente não, porque ele tem. O Atlético Paranaense deu uma preferência de compra para o Atlético de Madrid. Ele não. 30 milhões de euros. Mas eu te garanto que se o Corinthians tivesse 30 milhões de euros para investir, ele ia preferir ir no Bruno Guimarães, que tem uma venda futura, do que no Luan. Então, mas o ponto é exatamente esse. Mas não pode contratar os dois? Não dá. Eu fiz uma pergunta... só dá para fazer um outro? Eu fiz uma pergunta sobre o Bruno Guimarães estar ou não estar na lista do Thiago Nunes. Sabe qual foi a resposta? O Thiago Nunes não é louco de colocar o Bruno Guimarães, porque sabe que não dá para colocar. Mas eu estou dizendo isso pelo quê? Porque as contratações pelo nome começam por aqui. A gente começa a contratação pelo nome. Por que o Luan se acomoda na carreira? Porque ele virou um grande nome. Quando o Luan foi o melhor jogador da América,
em 2017, o Bruno Guimarães não existia. E o Luan mereceu. E hoje, mereceu demais. Jogou muito. O Bruno Guimarães, e quando começou 2017, ninguém apostava que o Luan ia ser o jogador que ele foi, como o melhor jogador da América. Não apostava. E em 2018, quando todo mundo apostou que o Luan fosse ser o jogador que ele tinha sido em 2017, o Bruno Guimarães foi mais jogador que ele. Apostávamos que ele iria para a Copa. A grande pergunta é, assim, é qual o jogador que vai ser em 2020? Contrata-se e cogitamos em função do que se fez. Sim. E muitas vezes o cara que tem o olho tá sabendo quem vai ser. Sim. Que é o que eu estou dizendo. Não, mas quem isso... tá perto do Luan aposta que ele vai voltar a jogar bem. Eu não tenho certeza. Mas passa muito por um time competitivo, por um time vencedor. A gente está falando de destaques de times que conquistaram. Porque no Brasil é assim, a gente tem muitos grandes times, muitas camisas pesadas, mas os destaques vêm de conquistas, né? E o Luan se destacou quando o Grêmio conquistou e o Bruno Guimarães está se destacando quando... Só que o futebol brasileiro ele é tão dinâmico, PVC, que você perde o time. O Grêmio hoje, por isso que eu falei dos outros nomes, que o Grêmio aposta que tem mais mercado para Jean-Pierre, para Matheus Henrique, para PP, Cebolinha nem se fala porque é jogador da seleção, do que para o Luan. Então ele precisa abrir espaço para o novo. Um time em construção, que é o caso do Corinthians, Atlético Mineiro, que precisa... São gigantes de torcidas gigantes, que precisam fazer um 2020 melhor do que foi 2019. Esse jogador, ele pode vir como uma contratação de peso, uma contratação que, se tiver motivado, ele pode dar o resultado que a diretoria espera. Uma informação a respeito desses dois citados do Atlético Paranaense: o Corinthians consultou os dois bem antes do Thiago se transformar no técnico do Corinthians. Não tinha conversa, nem o Bruno Guimarães, nem o zagueiro Léo Pereira. Esquece, não tem conversa. Você não precisa nem negociar com o Atlético, né? Se os dois jogadores toparem, se deposita a multa rescisória e traz, mas não é o caso, o Corinthians não tem essa grana. A contratação do Luan é a que eu chamo de altíssimo risco. Toda contratação de qualquer jogador em qualquer lugar do planeta tem um risco. Tem um risco pequeno e aí você vai fazendo uma escala até chegar ao risco maior. O do Luan, para mim, é um dos maiores riscos. Porque, eu repito, vai ter que recuperar um jogador que há 2 anos não consegue fazer a diferença vestindo a camisa do Grêmio. É isso aí. Vamos aguardar então, hein? Vai ser um dos principais assuntos. E o Corinthians está cheio de jogador que não faz a diferença. É isso que eu quero dizer. Então é mais um, né? Mais um, né? Mas inclusive, ele tem potencial pra fazer, hein? Inclusive veio um do Grêmio que para mim foi uma decepção, porque eu sempre elogiei ele. Pois é. Ele não é do nível técnico meio atacante, mas taticamente era fundamental no Grêmio e no Corinthians não virou. Ramiro. O Ramiro. Então, assim, às vezes um jogador vai muito bem num time e não encaixa no outro, né? Não dá uma sequência. Pode ser que com o Thiago Nunes o Ramiro seja o Ramiro do No Grêmio. Flamengo. Aí já arrumou bem, hein? No Flamengo. Já arrumou bem o time. No Flamengo, você foi bem? No Palmeiras, você foi bem? No Cruzeiro, você foi bem? No Grêmio, você foi bem? Na seleção brasileira, você foi bem? Graças a No Yokohama. No Yokohama Flugels.